Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar a nossa página no YouTube, deixar ali o seu joinha, o seu like, que isso é muito importante para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e faça a divulgação. E também que você faça a sua inscrição, caso não seja inscrito. E desde já eu agradeço a todos que têm ali a sua inscrição feita. E que você também compartilhe esta página com seus amigos, familiares, para que eles também possam ouvir uma porção da palavra de Deus. Convido você a meditar comigo no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João no seu capítulo 11, versículo 22, e pensarmos juntos no tema: se o Senhor estivesse aqui. Então João capítulo 11, verso 22, nos diz assim, ou melhor, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. É interessante esse versículo de João, seu capítulo 21, e também no versículo 32, porque estas palavras, Senhor, se estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, as palavras foram ditas tanto por Marta quanto Maria. Falaram a Jesus por causa da morte de Lázaro. E é interessante observarmos estas palavras, este versículo, e esta frase dita, se o Senhor estivesse aqui. Este é um dado muito interessante, porque em muitos momentos nós também nos vemos como Marta e Maria. A impressão que nos dá é que o Senhor nunca esteve ao nosso lado, que o Senhor nunca está ao nosso lado e nunca estará. Mas quando nós vemos a passagem aqui nos evangelhos, em especial aqui em João, nós vemos que todas as pessoas tiveram oportunidade de poder ouvir, ver e acompanhar o próprio Senhor Jesus. E quando essa frase é dita aqui por Marta e também por Maria, se o Senhor estivesse aqui, é uma frase dita porque Lázaro havia falecido. Mas, mesmo diante desses acontecimentos, a morte de Lázaro, essa forma com que Marta e Maria se dirigem a Jesus, aqueles que estavam ali também acompanhando, ainda questionaram a respeito de Jesus, se Jesus não seria capaz de realizar um milagre ali, de impedir Lázaro de ter morrido, já que ele tinha feito tantos outros milagres. Então eram pessoas que acompanhavam, que viam, que conheciam dos milagres de Jesus. Há muitas pessoas que nos dias de hoje são como essas pessoas aqui desta passagem, tanto Marta quanto Maria, quanto aqueles que estavam acompanhando essas irmãs, que conheciam Lázaro, que viram essa passagem de Lázaro. Muitas pessoas ainda hoje são pessoas assim, que estão em busca de algo diferente, um milagre a ocorrer em sua vida. E Jesus pôde operar aqui um milagre. Pôde trazer Lázaro para fora de um túmulo, o qual já haviam 4 dias que ele havia sido sepultado, com certeza já cheirando mal. Mas Jesus pôde chamá-lo para fora, dando a ele a vida. Mas isso não impediu que Lázaro viesse a morrer novamente, mostrando que Jesus pode operar o que ele quiser, a hora que ele quiser, em quem ele quiser, da maneira como ele quiser. Não da maneira como nós queremos.
Porque quando Jesus foi avisado, ele ainda ficou 2 dias longe da cidade, quando falaram para ele que Lázaro estava doente. E passado este tempo, então, Jesus chegou até a cidade e ali constatou que Lázaro havia morrido. E o que chama a atenção é isto. Marta e Maria, ao dizerem esta frase, além da tristeza, a dor pela morte do irmão, elas também dizem esta frase, ou falam, né? Esta frase, expressando a sua fé em Jesus. É um lamento de perda, mas também uma expressão de esperança. Quando lá no verso 22 e 24, ela diz, de 22 a 24, diz: mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. E Jesus diz aqui, olha, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta responde, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Isso mostra que mesmo em meio à tristeza, à dor, havia no coração dela a esperança da ressurreição. A esperança de vida. Marta e Maria aqui esperavam, aguardavam um milagre. Um milagre assim como todos aqueles que estavam juntos ali acompanhando as duas. Mas o detalhe importante nesta frase deste versículo, né, nestas palavras ditas por Marta e também por Maria, se o Senhor estivesse aqui, é uma forma também de cobrar. Elas chegaram diante de Jesus dizendo, olha, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, se o Senhor estivesse aqui não teria acabado, não teria morrido, não teria acontecido. Muitas pessoas também, quando passam por dificuldades, cobram de Deus a sua presença, a sua direção, a sua ação. Como se Deus fosse alguém, não é? Assim como Jesus fosse alguém, um garoto de recado. Ou alguém que estivesse sempre pronto a realizar o querer do ser humano, a vontade do ser humano. No tempo e no espaço que o ser humano quer e deseja. Então cobrar é o que nós, seres humanos, sabemos fazer. João, no seu capítulo 11, verso 37, diz, mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Cobrança, 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 cobrança é o que o ser humano sabe fazer. Mas o ser humano, esse mesmo ser humano que cobra, não é aquele que abre o seu coração e que crê realmente no poder, na ação de Deus em sua vida. É alguém que cobra, mas não está disposto a agir, a trabalhar, a buscar. O Salmos 13, aliás, versículo 1 diz, até quando, Senhor? Até quando tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? O salmista aqui estava passando por grandes apuros. E o seu questionamento, sua pergunta foi, até quando, Senhor? Ou seja, Senhor, dá a solução, dá a saída. Talvez seja esse o seu caso. Talvez seja esse o momento pelo qual você esteja atravessando e dizendo, Senhor, até quando? Em busca de uma resposta, em busca de uma solução. Talvez você diga como o salmista aqui, o Senhor se esqueceu de mim para sempre? Até quando o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? Até quando o Senhor vai deixar de agir em meu favor? É interessante porque a gente olha para o nosso problema e achamos que Deus não está agindo. E Deus está agindo. Deus está trabalhando. Não da maneira como nós queremos, como nós desejamos, mas da maneira dele, do jeito dele, para que nós estejamos crescendo. Há um hino que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
E isso é o que Deus faz quando vem as provações, vem as lutas. Elas servem para que nós estejamos crescendo, confiando, buscando mais a este Deus maravilhoso. Não questionando, querendo que Ele realize a nossa vontade. Poxa, seria muito bom, muito fácil, seria algo assim maravilhoso. Deus, a gente pedir e Deus estar agindo e fazendo a nossa vontade. Que maravilha, não seria? Mas com certeza não seria a melhor solução para a minha vida e para a sua vida. Talvez fosse uma forma até de nós termos aí, quem sabe, né? Colocando aqui entre aspas uma corda para nos enforcar. Porque se Deus fizesse a nossa vontade, pobre de nós. Mas louvado seja esse Deus que não é a nossa vontade que prevalece, mas sim a vontade dele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E quando Jesus chegou aqui, se você for olhar o texto vai dizer que Jesus havia passado um tempo longe. Mesmo sabendo da situação de saúde que Lázaro estava enfrentando, Jesus levou tempo para chegar. E quando Jesus chegou, então, Lázaro já estava sepultado, Lázaro já havia morrido. E Jesus, então, para mostrar o poder de Deus, para que o Senhor, Deus, pudesse ser glorificado, ele teve aqui um diálogo com Deus. Em João capítulo 11, do verso 40 a 45, diz Jesus respondendo, né? Eu não lhe disse que se você crer, isso aqui colocando para Marta e também para Maria, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Era algo que Maria já havia escutado, tanto ela quanto Marta já haviam escutado a respeito desses fatos que foram citados aqui por Jesus. Crer, poder, glória a Deus. Mas, às vezes passa de uma forma assim, desapercebida, nós não prestamos atenção, nós não atentamos para aquele momento, mas quando surgem os problemas, nós passamos, nós não percebemos, nós não guardamos, não atentamos para aquilo. E Jesus chama a atenção aqui, olha, não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus não está dizendo aqui, olha, eu queria te agradecer se você me atendeu. Não, ele disse, olha, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. Então o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. As pessoas precisavam crer, precisaram ver para crer. As pessoas precisaram observar o milagre para crer no poder de Deus. As pessoas hoje em dia também esperam ver milagres para crer no poder de Deus. Ao passo que o maior milagre é aquele que é operado na vida daquele que crê. O maior milagre é a certeza de vida eterna àquele que crê, naquele que tem Cristo como seu Senhor e Salvador. É na vida daquele que Deus procura transformar através da ação do seu Espírito Santo, mostrando o seu poder por meio de Cristo, dando vida eterna para aquele que está perdido. Ah, se o Senhor estivesse aqui. Talvez seja essa frase que você também esteja dizendo. E eu digo para você que o Senhor sempre esteve aí ao seu lado. Ele está ao seu lado. Estará ao seu lado se você abrir o seu coração para buscá-lo.
Deus não se ausenta. Deus não se isola. Cristo não está ausente. Cristo não está isolado. Cristo não está numa sepultura aguardando o momento da ressurreição, não. Ele já ressurgiu, ele venceu a morte. E vivo está. Agora, nós, eu e você, morreremos e esperaremos o momento de nos ressuscitarmos, de que o Senhor nos tire, não é? Nos dê a vida, e uma vida eterna, não uma, mas a vida eterna. E cá entre nós, para você parar um pouquinho para pensar, ele virá para dar morte, a vida eterna, aliás, vida eterna, na presença dele ou longe dele. Vida eterna para viver na presença dele e vida eterna para aqueles que permaneceram longe da presença dele, ou seja, a segunda morte. Morte eterna, separação eterna. Eu disse vida longe dele, por quê? Porque as pessoas tentarão contra a sua própria vida, contra o seu próprio ser e não se destruirão. É sofrimento eterno. É ter vida para a morte. Lázaro ressurgiu aqui. Jesus deu a ele vida. Talvez viveu por mais algum tempo. A Bíblia não relata por quanto tempo ainda Lázaro viveu. Mas chegou o momento em que ele realmente fechou os seus olhos e teve que esperar o momento. Mas, assim como nós sabemos cobrar, nós precisamos também aprender que tudo acontece realmente, como eu disse há pouco, no tempo de Deus. No verso 21 de João, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz: na verdade, o Senhor não demora em cumprir a promessa, como pensam alguns. Ele não demora. Ele age no tempo dele, da forma que ele quer, onde ele quer, com quem ele quer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele não age porque eu quero ou porque você quer, ou porque nós achamos que nós merecemos. Não. Ele age de acordo com a vontade dele. Em outra versão, esse mesmo versículo 9, parte A do capítulo 3 de 2 Pedro diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pessoas que julgam: não, mas Deus demora muito. Até aqueles que dizem: por Deus demorar muito, eu vou dar uma forcinha para ele, eu vou dar uma mãozinha. Aí tenta realizar, fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Decepção dupla. Dupla por quê? Porque não soube esperar o tempo do Senhor. A sua impaciência o levou a fazer com certeza algo que o sofrimento ainda se tornou maior. Porque Deus cumpre a sua promessa no seu tempo. Ainda esse mesmo versículo, em outra versão, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Ah, não, Deus está demorando. Eu não acredito que Deus vai fazer isso na vida daquela pessoa. Eu não acredito que Deus fez isso com aquela pessoa não merece. Ele fez com aquela pessoa e não fez comigo. Ou seja, a pessoa não merecia, mas você merece? Não. Eu digo para você, nem eu nem você merecemos nada. Deus nos dá por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. E assim ele pôde mostrar também na vida de Lázaro. Mostrar para aquele povo que estava acompanhando aquele momento, mostrando o seu poder, para que o seu nome fosse glorificado. E hoje, quando Deus age em nossas vidas, é para que o nome dele continue a ser glorificado em nossa vida. Mas ainda podemos ver
nesta palavra de Marta e Maria. Ah, se o Senhor estivesse aqui. De que a demora aos nossos olhos, não é? Mas podemos dizer aqui que a demora divina, ela serve para testar a minha, a sua, a nossa coragem, a minha, a sua, a nossa paciência, também a nossa fé no Senhor. Salmos 119, versículo 82, nós lemos: os meus olhos já estão cansados de procurar a realização das suas ordens escritas. Dia e noite pergunto: quando virá me ajudar e me consolar? Esse aqui é o ser humano, que não tem paciência, cuja fé só é firmada, só é realizada naquilo que ele vê, mas não é capaz de esperar, não tem paciência de esperar a realização daquilo que Deus tem para a sua vida. Os meus olhos já estão cansados de procurar a realização das suas ordens escritas. Dia e noite pergunto: quando virá me ajudar e me consolar? Querido, Deus tem te ajudado, Deus tem te consolado, Deus tem cuidado de você em todo o tempo, você que ainda não abriu os seus olhos para isto. Assim como Jesus pôde dizer: olha, eu estou aqui, eis que estou presente, eis que estou junto com você. Jesus esteve junto com eles e procurando e fez o milagre para que eles pudessem ver e crer. Jesus está na tua vida e pronto a fazer um milagre. Basta você crer, basta você buscar este Deus, basta você crer em Cristo. Ele faz. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo dele. João, no seu capítulo 11, versículo 6, ele diz: no entanto, Jesus ainda falou, mais 2 dias onde estava? Puxa vida! Jesus recebeu a notícia da saúde de Lázaro, que estava ruim, ainda permaneceu 2 dias distante. Quando chegou, Lázaro já havia morrido. Querido, você ainda não morreu. Se você está ouvindo, porque você está com vida. Mas, porém, eu digo para você, você está com vida, mas, porém, entretanto, todavia, a sua vida poderia ser muito melhor se você buscasse o Senhor. Se você cresce que o Senhor está aí, prontinho, com os braços abertos, pronto a te socorrer, pronto a te abraçar, pronto a dar a você a oportunidade de viver na presença dele. E dizer a você: vinde. Não afaste-se, mas vinde. O problema somos nós, eu e você. Nós, os seres humanos. Porque Jesus sempre esteve, sempre está e sempre estará presente na vida daquele que o tem e o busca. O Senhor não demora em agir, em realizar o que precisa em nossa vida. Nós é que não temos paciência e nem queremos esperar. Mas novamente lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, a parte A diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Deus quer agir. Mas, e você? Está disposto a abrir o seu coração? Está disposto realmente a crer no Senhor? A pergunta de Marta e Maria foi, a cobrança de Marta e Maria foi: se o Senhor estivesse aqui, e você? Será que você também está perguntando? Ah, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso, não teria acontecido aquilo. Ele sempre fez presente, você que não parou para olhar, para ver, para buscar e crer na ação, no poder dele em sua vida e em seu favor. Ele está querendo fazer exatamente isto neste momento em sua vida. Basta você abrir o seu coração. Basta você crer. Basta você deixar Deus agir. E agindo Deus, quem impedirá? Eu quero orar com você.
Deus, como é bom saber que em todo tempo o Senhor se faz presente na vida, no coração daquele que abre o seu coração, sua mente, busca ao Senhor, que crê no Senhor, que tem em ti o único e verdadeiro Deus, e tem a certeza de vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como Marta e Maria puderam questionar Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Muitas pessoas questionam, se o Senhor estivesse aqui, tantas coisas não teriam acontecido, tantas coisas não estariam acontecendo. Porque essas pessoas não estão olhando com os olhos da fé, mas estão olhando com os olhos carnais. Estão distantes da tua presença. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que através da ação do Espírito Santo do Senhor, o Senhor possa quebrantar o coração desta pessoa e que ele abra os olhos da fé e busque ao Senhor. Creia na ação, no poder do Senhor, e que o Senhor está realizando realmente um grande milagre na vida desta pessoa, dando a ele a certeza de vida eterna na tua presença por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Deus. Que não haja dúvida no coração daquele que ouve o recado do Senhor nesse momento, mas que haja alegria, que haja paz, que haja acima de tudo a certeza de viver eternamente na tua presença. Mas que esse caminho que é único e verdadeiro seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de quem eu oro, em nome de quem eu agradeço, em nome de quem eu peço estas bênçãos sobre a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E que você tenha certeza de que Jesus está ao seu lado, pronto a te ajudar, pronto a te socorrer. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia dele. Amém.